Hoje, o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, deveria ter esse depoimento à Polícia Federal, mas foi adiado. Sobre esse assunto e sobre as manifestações violentas no último dia 8 em Brasília, a gente conversa agora com Adib Abduni, que é advogado criminalista. Muito bem-vindo, doutor Adib. Obrigado, Cláudia. Bom dia. Bom dia para o senhor. O ministro Alexandre de Moraes, doutor, solicitou aí para a Polícia Federal investigar se houve omissão e conivência de Anderson Torres com os atos, né? Qual seria a pena se comprovada essa omissão? Perfeitamente. A primeira coisa que nós temos que avaliar é com relação ao inquérito em si, que foi feita a busca e apreensão e foi encontrado um documento, no qual este documento demonstraria uma minuta, né, de um decreto que seria encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar para justamente indo de encontro com as manifestações que são objeto dessa investigação. Então, qualquer ato, por enquanto está no âmbito da investigação, qualquer ato que seja democrático, ele poderá responder aí sim por o crime que é previsto nesse tudo, é quando a pessoa, atos antidemocráticos, eles são punidos, pode chegar de 8 a 20 anos, dependendo do que resultar, se for considerado ato de terrorismo, ele poderá também participar desse ato de terrorismo com a conclusão que teria ainda diversas pessoas e ele seria uma pessoa envolvida na organização criminosa. Doutor Adib, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Doutor, bom dia. A juíza responsável pelo caso, né, a Leila Cury, né, do Distrito Federal, ela informou ao ministro Alexandre de Moraes de que teria havido uma tentativa de interferência externa na decisão de qual local em que Anderson Torres ficaria detido, ficaria preso, e que essa tentativa de interferência teria partido de forma indireta pelo próprio interventor federal, né, no Distrito Federal. O que isso significa? Né? Isso é um ato ilícito? Qual a implicação que isso pode ter? Olha, depende mesmo da pessoa, do que foi realmente colocado. O local que a pessoa está presa, como por exemplo, esse ex-ministro, ele está preso, ele pode ser o interventor, ele não é ato do interventor mudar, ele pode até pedir para o juiz que aquele local não é adequado para a segurança daquela pessoa, mas ele fazer qualquer tipo de intervenção junto à unidade carcerária, ou ainda fazer, isso é um ato que não compete a ele e seria um desvio também de função. E nesse caso, ele não está apto a decidir sobre isso. Doutor, o Anderson Torres é apontado como o maior responsável por ter alterado a segurança de Brasília, o que facilitou os atos de violência. Ele teria exonerado vários servidores responsáveis por comandar a Secretaria de Segurança, conforme denunciou o Ricardo Capelli, que é o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal. Se realmente houve essa alteração na segurança, qual pode ser a responsabilidade dele? Olha, ele poderia responder também pelo ato tanto de omissão como a ação também, a ação dele de trazer esse prejuízo, se ele já previa ou ele deixou, porque nós temos aí um sistema de inteligência, tanto do governo do estado quanto do governo federal, que impede esses tipos de manifestações, até atos de terroristas, e podem ser detectados antes de ocorrer, porque a internet hoje ela faz uma comunicação muito rápida e tem mecanismos de inteligência para tentar impedir esse tipo de ação. E ele pode responder por omissão, sim, ou até a ação pelo ato de terrorismo. Diogo, sua pergunta. Doutor, a gente vê alguns casos aí no passado recente de muita dificuldade de conseguir provar que um gestor público
foi omisso ou foi negligente em alguma situação. A gente pode citar aqui o exemplo do general Pazuello, que, como ministro da Saúde, foi acusado de negligência, omissão naquele episódio do oxigênio em Manaus, da falta de oxigênio em Manaus durante a pandemia da Covid-19. E agora a gente vê o Anderson Torres também sendo investigado por algo parecido, né, obviamente em circunstâncias diferentes. Na sua experiência, é comum, é fácil provar omissão e negligência por parte de gestores públicos? Não é muito fácil provar, mas tem aí alguns indícios que possam apontar a contribuição dele, tanto que seja da omissão por conta até mesmo da minuta que foi encontrada na busca e apreensão. Isso traz aí uma dúvida, uma incerteza que esse documento foi redigido ou ele foi o mentor de toda essa violência que ocorreu. Então, isso tudo cabe à investigação, mas não é muito fácil desprovar essas omissões, mas é bem possível, aí, dependentemente do que ele vai ainda se manifestar no próximo depoimento dele, que não foi feito anteriormente por conta da investigação que não foi disponibilizada aos advogados. Os advogados pediram para ele se manter em silêncio, até mesmo para saber quais são as acusações que pesam contra ele. Então, o advogado tem todo o direito, ele tem o direito de defesa, da ampla defesa, então, obviamente que ele precisa ter conhecimento amplo do que está sendo investigado. Então, vejo aí que provavelmente os depoimentos eles estão sendo aí adiados por conta de não ter o acesso integral aos autos. Doutor Anderson Torres viajou para os Estados Unidos, ele não estava disponível aí durante esse ato terrorista. O ex-ministro relatou que estava passando férias, né, com a família em Orlando. Só que no dia 27 de dezembro, o ex-presidente Bolsonaro também assinou um despacho em que mostrava que o período de pausa de Torres começaria no dia 9, ou seja, houve uma antecipação. O ex-ministro vai precisar explicar agora o motivo dessa antecipação das férias, né? E também vai ter que dizer como lidou com a crise que ocorreu aí no fim de semana anterior também em Brasília, né? Sim. Bom, com relação às férias, se ele pediu antecipação das férias, isso aí tem até um procedimento interno da própria presidência. Ele não pediu e vai ser descontado dos valores que ele teria direito a pagamentos e aí poderá ainda explicar o porquê não, se ele faz parte ou não dessas manifestações, ou ele é o mentor ou não é mentor, ou há outras pessoas que teriam colocado essa situação. Muito bem, a gente conversou com o advogado criminalista Adib Abduni. Obrigada, doutora Adib, pela sua entrevista. Um bom dia para o senhor, uma boa semana. Obrigado, Cláudio e Diogo. Muito obrigado.